Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que o YouTube possa dar visibilidade ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à análise do Espiritismo na Bíblia, dos diversos eventos e fenômenos mediúnicos que comprovam a existência da comunicação entre os vivos e os mortos, e muitos desses relatos estão na Bíblia e foram ignorados por várias razões, todas elas razões humanas e não espirituais, para que se escondesse da humanidade esta verdade essencial de que ninguém morre, de que depois do corpo físico nós continuamos vivos e podemos nos comunicar com quem ficou. Nós vamos analisar um episódio da vida do rei Saul, que está escrito em Samuel capítulo 28. E nesse momento, Israel era governado pelo rei Saul, que foi colocado como rei pelo profeta Samuel. E o povo de Israel vivia em guerra constante com os povos vizinhos. E um desses povos era o povo filisteu. E estes organizaram um imenso exército e se prepararam para atacar o reino de Israel. O rei Saul arregimentou o exército israelense e o posicionou para poder atacar os filisteus. Só que quando ele foi observar o exército filisteu, ele ficou estarrecido. Era um exército muito maior do que o dele. E nisto ele tremeu nas bases. Ele sabia que ele não poderia vencer aquele exército. E tinha acontecido uma coisa muito interessante com ele. Numa guerra anterior, que envolveu Israel e o povo amalequita, Deus havia dito que ele deveria exterminar o povo amalequita. No final da guerra, com os amalequitas, ele poupou a vida da família real e poupou também os animais. Segundo ele queria usar os animais para poder fazer sacrifícios. E este espírito que se passava por Deus determinou que ele exterminasse, passasse ao fio da espada todos os habitantes amalequitas. E nisto, como ele desobedeceu este espírito que se passava por Deus, este espírito passou a ignorá-lo, não mais respondia aos seus questionamentos. Só que nesse tempo, o profeta Samuel já tinha morrido. Mas vamos ver o que está escrito em Samuel capítulo 28, a partir do versículo 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Significa que o rei Saul perseguiu, matou e desterrou todos os médiuns, que eram chamados de adivinhos e encantadores. Então, neste momento, não haviam mais médiuns em Israel. Os que não tinham sido presos e mortos se esconderam, fugiram para sobreviverem. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Então, os exércitos estavam postados próximo. E vendo Saul o arraial dos filisteus, arraial é acampamento, né? E vendo Saul o acampamento dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, observe, existiam 3 formas dos reis se comunicarem com aquele espírito que se passava por Deus, o Senhor dos exércitos. Através dos sonhos, através do Urim ou através dos profetas, que eram médiuns. O que vem a ser o Urim? Para entendermos isso, precisamos voltar lá em Êxodo. Em Êxodo capítulo 28, Moisés já estava à beira da morte, muito idoso, iria morrer logo, e consta que Moisés falava diretamente com Deus. Não precisava de intermediários, ele falava diretamente com Deus. Mas como ele estava à beira da morte, e outros não poderiam ter esse privilégio de falar diretamente com este espírito, que se passava por Deus, na verdade era um espírito tribal de Israel, um guerreiro destemido, cruel e genocida, ele combinou com este espírito que criaria um dispositivo para que este espírito continuasse a comunicar-se com os reis e os sacerdotes depois. Então,
Sob a orientação deste espírito, em Êxodo capítulo 28, Moisés orienta o seu irmão Arão a fazer uma veste muito cara, muito rica, com muito ouro, com muitas pedras preciosas, assim como são as vestes do Papa de hoje. Porque o cristianismo nada mais fez do que dar continuidade aos costumes dos sumos sacerdotes do templo de Israel. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote do templo de Israel depois de Moisés. Então toda aquela pompa e circunstância que ainda é vivenciada pelo sumo sacerdote do templo da Igreja Católica faz parte desta herança do sumo sacerdote do templo de Israel desde o tempo de Arão. E nesta roupa deveria ser colocado umas peças de ouro, e dentro dessas peças de ouro deveria ser colocado duas pedras, Urim e Tumim. Uma pedra se chamaria Urim e a outra se chamaria Tumim. Urim era não, Tumim era sim. Observe a relação disso com os fenômenos da mesa girantes. Quando Kardec, utilizando fenômeno semelhante, desvendou e descobriu e codificou o espiritismo. Esta roupa deveria ser usada pelo sumo sacerdote. Era uma roupa mágica com um conteúdo eletromagnético que possibilitava que quem a vestisse pudesse se comunicar com este espírito. Então, quando um rei queria saber alguma coisa, qual era a posição de Deus sobre um determinado assunto, ele pedia para sonhar com a resposta de Deus, ou se dirigia ao templo e o sumo sacerdote fazia ali uma sessão de oração. Nesta sessão usava o sacrifício de animais, conforme está descrito em Levítico capítulo 1 adiante, queimava a gordura dos animais, e ali naquele ritual de sangue fazia-se as perguntas ao sumo sacerdote, e este espírito que se dizia Deus usava as pedras para dar as respostas. O rei Davi, que se tornou um dos mais cruéis reis de Israel, usou muitas vezes perguntando a Deus como deveria ser as guerras, como ele deveria agir, se ele podia ou não exterminar um povo. E a partir daí, as pedras moviam-se ou emitiam uma luz respondendo sim ou não. E estas pedras, como se fosse um jogo de sorte, foram usadas inúmeras vezes por diversos reis. Basta que você pesquise no Google o significado e onde foi usado as pedras Rumim e Tumim. Mas nesse momento, sobre o assunto mediunidade, aconteceu exatamente como nós relatamos. O rei Saul, diante de um exército poderosíssimo e se sentindo abandonado por Deus, ele toma a seguinte atitude. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Buscai uma médium, é isso que ele disse. Naquele tempo, os médiuns que não fosse o sumo sacerdote, eles eliminavam a concorrência. Simplesmente os sacerdotes determinavam que se matasse e perseguisse todos os médiuns. Só eles podiam ter o dom da mediunidade, através das pedras, Urim e Tumim. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor, uma cidade, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Subir quer dizer vir do mundo dos mortos, vir do mundo dos espíritos. Olha as crenças da época. Existia sim a crença firme de que os mortos não morriam, estavam lá vivos, e nós podíamos trazê-los, invocá-los. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores,
Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Até esse momento ela não sabia que era o rei Saul, o perseguidor de médiuns que estava ali na sua frente disfarçado. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir Samuel. Samuel era o profeta que colocou Saul como rei de Israel e que já havia morrido, era um morto. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? Nesse momento, quando ela entrou em transe mediúnico, ela reconheceu que aquele homem que estava na frente era o rei Saul, o perseguidor de médiuns. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse a ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que vou fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado? Se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi, porque o rei Davi sucedeu o rei Saul. E o rei Saul foi assassinado por Davi ou se matou? Há divergências a respeito disso, e Davi assumiu o seu lugar. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira do Senhor, contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Observa, este espírito guerreiro de Israel resolveu destruir o exército de Israel junto com seu rei, porque o seu rei Saul havia desobedecido quando este espírito mandou que o rei Saul exterminasse, passasse ao fio da espada todo o povo amalequita. E ele desobedeceu, ele deixou sobreviver os animais, porque era para matar até os animais, e deixou sobreviver a família real. E este espírito disse que é Deus, o Deus de amor e bondade que nós conhecemos. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, todos estarão mortos, tu e teus filhos. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E o acampamento e o exército de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher e, vendo que estava perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras de tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha forças para te pôres a caminho. Aqui está, meus prezados irmãos, a prova viva diante daqueles que dizem que quando o corpo morre, o espírito morre junto com o corpo. Na verdade, os mortos continuam vivos. A ressurreição é no plano espiritual. Assim como Samuel estava lá, vivo no plano espiritual, e até reclamou por ter sido perturbado por Saul. E aqui está o exemplo da mediunidade. Na verdade, a perseguição terrível contra os médiuns é porque os sacerdotes consideravam que a mediunidade, os dons, deveriam ser um privilégio dos sacerdotes. Como não era um privilégio deles, porque a mediunidade era um dom natural,
Eles perseguiam estes médiuns, matavam, para que não houvessem revelações da verdade divina diferente daquelas que eles manipulavam. A Igreja Católica fez isso durante muito tempo. Manipulou a própria Bíblia. Durante séculos, a ninguém era permitido ler a Bíblia, somente os padres, e davam ao povo a interpretação de acordo com as disposições determinadas pelo Papa e pelos bispos. E isto fez com que a humanidade caísse na Idade das Trevas. Um inegável fato mediúnico que envolve clarividência, envolve psicofonia, materialização. E observa um fato: como é que essas pedras podiam mover-se? Fenômeno de efeito físico, baseado em ectoplasmas de médiuns que estavam por ali. Allan Kardec, com o fenômeno das mesas girantes, descobriu o espiritismo pela mesma via, através de fenômenos irrecusáveis de efeitos físicos a partir da movimentação de objetos. O mesmo fenômeno usado pelos sacerdotes judeus durante toda a história de Israel, que envolve os eventos que estão inseridos no Velho Testamento. Mas eles não vão querer ver isso, porque o pior cego é aquele que não quer ver. E como se acham portadores da verdade absoluta, jamais vão querer contestar os seus dogmas, porque para estas religiões não importa a verdade, não importa descobrir a verdade, importa apenas perpetuar as suas mentiras na sua concepção de donos da verdade. E o pior ignorante é aquele que se acha dono da verdade, porque este nunca se acha na posição de querer aprender mais nada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.